Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína, com um tema super atual. Como montar um pitch que chama a atenção do investidor? Como evitar que ele pareça genérico, te tirar da fila do ser mais um? E eu tenho aqui comigo um participante maravilhoso, eu já tive o prazer de gravar com ele, então essa é a nossa segunda gravação, porque afinal de contas, o que é bom a gente repete. J. Júnior, estrategista e mentor em comunicação e marketing, especialista em neurocomunicação, com MBA em gestão empresarial, professor, trainer, também é podcaster, palestrante, proprietário da Academy, uma agência de marketing com foco digital, sócio da Neurobusiness Society, que é o maior ecossistema de ciência e negócios do Brasil. E também tem o modelo Impact, que é o que vai guiar a nossa conversa e trazer essa luz sobre esse tema, que é você conseguir apresentar a sua ideia, fazer o seu pitch de uma forma envolvente. Então, para a gente começar, explica um pouquinho para a gente qual é esse impacto prático de um pitch que começa sem aquele objetivo claro, definido. O que você considera um modelo para chamar atenção logo de início? Porque a gente sabe que o pitch você tem minutos para falar, dizem que é a famosa conversa de elevador. Uhum. Legal, Érica. Antes de mais nada, agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o Insight com Cafeína, enfim, a gente tem uma sinergia muito boa no que você fala e o que a gente fala aqui também. Então, muito legal. Para poder começar a responder essa pergunta sua, eu preciso falar um pouquinho do que é o método Impact, se você me permite, né? Sim, Então, assim, claro. o método Impact, ele é o que eu chamo de metamodelo, né? O que é um metamodelo? É como se fosse uma grande caixa de ferramentas, onde você tem outras ferramentinhas, caixinhas menores de ferramenta. Então, a proposta do modelo Impact é juntar o máximo de ferramentas possíveis para que a pessoa se comunique da melhor maneira possível. Eu observei com o andar do tempo, na minha experiência, que você não tinha o modelo que a gente aprendeu na escola, era um modelo, ele se exauria muito rapidamente, né? Você não conseguia cobrir todos os gaps que existiam. Então, a gente pensa no seguinte: quando eu tenho que me comunicar, né, já pensando agora no Canva do Impact, que ele é um modelo que ele é interativo, né? Então, assim, o primeiro passo que a gente costumava passar por cima, que os modelos atuais anteriores não conhecem, é a questão da intenção, né? Que é o I do Impact. E essa etapa, por si só, ela já responde essa pergunta que você está fazendo. Você tem que fazer quando você vai fazer um pitch, você tem que fazer uma comunicação rápida e aproveitar aquele instante. Por quê? Porque você quer tirar dessa comunicação, você quer extrair dessa comunicação o seu objetivo. Então, antes de mais nada, para você se comunicar, e no caso mais específico do pitch, você tem que saber qual é a sua intenção. Ou seja, o que você quer com essa fala? Eu quero ensinar algo, eu quero dar uma informação, quero dar um feedback, quero obter uma informação. Então, antes de mais nada, quando vai se comunicar, respira, anota. A gente tem o Canva, depois, se você quiser, a gente distribui para a tua audiência. Sim. Reflita, né? Porque o modelo é isso, a gente não. E tem que pensar antes de falar. Né? A gente tem que se preparar. Se preparar faz parte. Então, qual é a minha intenção com essa fala que eu vou fazer? Então, quais são as intenções, por exemplo, que uma pessoa tem com o pitch? Você está falando aí, o que ela quer ao fazer o pitch? Perfeito. Inclusive, você falou de se preparar, né? Uhum, Eu trabalho com uma parte também de outbound, então, quando a uhum, gente vai criar o script, a gente sempre uhum. dá esse passo atrás. O que a gente quer comunicar a outra pessoa e fazer ela tomar aquela ação, né? No nosso caso, é um aceite de reunião. Para o caso que a gente está conversando, normalmente, quando você faz um pitch, é para você apresentar
sua ideia e captar investimentos para ela. Então, de alguma forma, você tem que provar que aquela sua hipótese de produto, de aplicativo, ela é Hum. boa. Então, é uma intenção Uhum. de convencer a pessoa que está ouvindo, os investidores que estão ouvindo, a apoiar a sua ideia. E a gente Hum. falando um pouquinho dessa intenção, eu Hum. acabei aqui citando que a ideia seria uma captação de leads, mas também ela serve para outras fases de um pitch, como Isso. formular um MVP. E Uhum. você acha que essa mudança de intenção ela consegue ser medida? Um exemplo, olha, vou montar aqui meu script porque a minha intenção é fazer você aportar dinheiro na minha ideia, ou eu só Uhum. quero validar a minha hipótese. Então, a gente cria vários modelos do Impact, seria essa a sugestão? Exatamente, porque quando você fala em intenção, automaticamente você está olhando, como você mesmo falou, lá para frente. O que eu quero, né? Tem até o discurso lá do Martin Luther King que fala, eu uso ele como exemplo, né? Ele começa assim: eu tenho um sonho. Que é uma expressão que mais fala de intenção do que eu dizer que eu tenho um sonho. Então, você está mirando em algum lugar. E aí, eu até separei aqui alguns exemplos, né, para esses momentos que você falou, quando você vai fazer o teu pitch, né? E qual que é a intenção. Então, assim, se você está naquela fase da ideia, a tua comunicação com o seu time, porque o Impact encobre todas as situações, tanto comunicação presencial, um diálogo, como uma palestra, como um vídeo que você vai fazer, uma campanha. Então, você pensa no quê? Se você está na fase do estágio, a intenção é validar essa oportunidade. Então, você vai usar de ferramentas, e aí que o Impact entra. Então, ele entra com ferramentas que fala assim, olha, para essa etapa, para você validar as suas oportunidades, de repente você vai usar aí um brainstorming, né? E aí você vai lá e faz o brainstorming. Já no caso do MVP, por exemplo, é você mostrar que você está ouvindo o mercado, né? Quer dizer, você tem que, antes de pensar no seu MVP, você tem que estar atento o que o mercado está falando para você entregar. Você faz e vai ouvir qual que é o retorno que ele dá. Na fase da captação, como você falou, é vender a visão e a atração. Quer dizer, o investidor, ele compra o futuro, ok? Como que aquilo vai ser e em quanto tempo isso vai acontecer, que é para ele poder calcular, inclusive, o retorno do investimento dele, né? Então, no caso da captação, a intenção é vender a visão e a atração. E quando você vai escalar, quer dizer, você já está com a tua startup andando, e você agora chegou naquele ponto que você vai escalar. Qual que é a intenção? É se posicionar para o mercado dentro do seu setor. Então, veja que, ao fazer as perguntas, o que eu quero, qual é o meu objetivo, em quanto tempo eu quero essa minha comunicação, você começa já a delinear qual vai ser o tipo da sua comunicação. É verdade. Inclusive, a gente estava aqui no no nosso off, Hum. comentando como a pessoa acaba sabendo muito do produto dela e tendo essa dificuldade na construção desse pitch, dessa fala, dessa comunicação. E corre o risco de cair um pouco em frases genéricas, como sou super inovador, o meu aplicativo é mais rápido, tenho ideias disruptivas que vai fazer você mudar a forma de pensar. E aí acaba a gente olhar, quando vai olhar um pitch de vendas, as pessoas sempre tentam se diferenciar dessa forma, Uhum. quanto, na verdade, você pode pensar em várias outras, mas tem essa dificuldade. Como é que Uhum. você acha que esse modelo consegue ajudar nisso? Sair um pouquinho desse viés que todo mundo segue na hora de pensar na diferença do seu produto ou da sua Uhum. solução? Então, isso que você falou de palavras genéricas, né, não é só nesse meio nosso, isso é ruído na comunicação. Quer dizer, você fala, mas não diz nada, né? Então, a maneira que você tem é de você fazer algumas perguntas, né? Existe um método que eu gosto muito, que
você já me viu falando dele, mas eu vou falar de novo, né? Que é aquela questão do ethos, patos e logos, né? Quer dizer, quando você vai fazer uma comunicação, tenta colocar esses três elementos, né? O que é o ethos? É o que garante autoridade para aquilo que está sendo falado. Então, quando você pensa nisso e anota, você já começa a sair do genérico. Ser objetivo, ser específico é importante. A gente vai chegar no momento da mensagem, quando você vai lá no bloquinho mensagem do Impact, né, que é o M do Impact, você vai ter que escrever de maneira específica, né? Então, você pega o ethos, traz a credibilidade. Você vem com o patos, que traz a emoção. Então, você vai pensar naquilo que você está falando, o que aquilo significa, em termos emocionais para as pessoas. E, por último, você tem o logos, que é o racional. Então, se você usa essa estruturinha básica ao pensar na sua mensagem e usa aquele sistema SMART de especificação de objetivos, por exemplo, ele te obriga a ser específico. Entendeu? Então, você fala assim, olha, eu vou fazer uma comunicação, eu quero falar sobre o meu produto. O que meu produto é de verdade? E também tem essa questão, né, da diferença de você explicar um produto, você falar somente das características que ele tem, e de você, de fato, comunicar o valor que ele tem. O que eu espero fazer de entrega com aquilo. No mundo de startup, fala-se muito de questão de qual a dor que você soluciona. Isso. E, de certa forma, hoje em dia, a gente precisa ser muito específico, porque as pessoas não têm paciência de sequer rolar a tela. Quando a gente vai fazer uma comunicação, vamos supor, pelo WhatsApp, uma das dicas é você tentar sintetizar em uma mensagem que a pessoa, ao abrir, consiga ler de uma única vez, sem precisar dar aquele scroll na sua mensagem. Então, essa parte de ser específico e saber comunicar essa diferença ajuda muito. E como é que você dá essa dica de você ser específico, mas ainda assim comunicar o valor do que você está tentando passar? Não ser aquele específico, talvez muito rude, eles entenderam. Uma frase aqui já diz tudo, mas só diz tudo para você, não para o outro. Exatamente, né? Essa questão da empatia, mas a empatia no sentido de você, de fato, pensar como a pessoa pensa, né? Então, Esse é o assim, ponto. e quando a gente fala em comunicar valor, tem uma pergunta que eu gosto muito dela, que é o seguinte, para você substituir, né? Porque você não vai falar característica tem no manual, né? Eu até fiz uma Verdade. postagem hoje falando exatamente sobre isso, entendeu? Se você fala característica, você está servindo como um manual. O manual vem com o produto. Comunicar valor, você vai responder algumas perguntas do tipo assim: o que isso transforma na vida de quem usa? Então, se você tem um app, por exemplo, que publica as notas do filho na escola, por exemplo. Não precisa falar que, olha, ele tem velocidade mais rápida, que ele está sincronizado com o banco de dados da escola, atualização ao vivo. Isso, para a mãe, não quer dizer nada. Para ela, é dizer o seguinte: como que isso muda? A hora que você quiser saber a nota do seu filho, ela está lá publicada. Assim que a professora publica, você recebe uma notificação e você fica sabendo da nota do seu filho. Você tá falando de valor, você não está falando de característica, né? Qual o problema que ela resolve? É uma outra pergunta para você transformar característica em valor. Qual que é o problema que ela resolve? Né? E mais uma, dependendo do teu público, por isso que a gente também tem, e a gente vai falar daqui a pouco, né, do P do Impact, que é o público, é assim, qual o ganho concreto essa característica oferece? Né? Então, pensa num aplicativo de banco, um aplicativo de fazer transferências, por exemplo. Qual que é o grande ganho que a pessoa tem? Segurança. Não vai atrasar, vai fazer na hora. Então, não adianta falar que é super rápido. Entendeu? Não, é com um clique e seguro o seu dinheiro é transferido. Então, pensar sempre na perspectiva do outro.
fugir do linguajar técnico, que ele é muito comum para a gente. Né? Mas as pessoas que Verdade. compram um carro, elas não compram o material do motor, elas compram o que o carro entrega para elas. Verdade. Inclusive, sobre conhecer o público que você está falando, eu Hum, vi agora eu não vou me lembrar, acho que foi um vídeo no YouTube sobre carro, que o hum, vendedor ensinava você a entender o que aquela pessoa procurava. Então, ele estava apresentando um carro para uma mãe. E aí ele hum, falou: olha, cabe aqui a cadeirinha, bebê conforto, o seu filho vai andar com segurança. Era quase uma minivan que ele estava hum, apresentando, coisa que ele já não poderia fazer de discurso para uma pessoa que não teria filho, não faria sentido falar que, olha, tem trava de segurança anti-criança, não abaixa o vidro todo, não é, consegue abrir a porta. Enfim, ele usou algumas artimanhas porque ele sabia para quem ele estava tentando vender. No caso, quando a gente fala de startup, muitas vezes hum, você tenta vender também, como a gente comentou no início, para o hum, investidor a sua uhum, ideia. E hum, fica aquela questão: como eu vou fazer perguntas para o investidor para eu conseguir alinhar meu hum, discurso a ele? hum, Às vezes a pessoa que é dona de startup, ela se sente um pouco tímida nesse momento. Não, eu vou questionar o investidor, o que ele procura, mas também tem esse ponto que a gente está abordando. Como é que eu vou alinhar o meu discurso com o público, que é o investidor, se eu não sei o que ele espera ouvir, o que ele está procurando? Qual hum. seria essa sua dica nesse momento que você precisa de fato, como a gente está falando, conhecer para quem você quer se comunicar, para você ter uma comunicação mais fluida, fazer os scripts de abordagem, mas ao mesmo tempo você não sabe como fazer, como iniciar essa sua conversa, o seu diálogo com o seu público. Tá. É assim, uma coisa que é sabida, que é a preparação que nós já falamos, né. Hoje, para quem está procurando emprego, para quem está colocando lá o currículo dele no LinkedIn ou colocando esse currículo para uma empresa, ele precisa conhecer com quem ele está falando. Qualquer entrevista de emprego que acontece, a primeira assim, o entrevistador já conta que você estudou a empresa dela. Não, a informação está aí, né, da empresa. E quando a gente fala, por exemplo, de um investidor, a gente já sabe mais ou menos o que esse investidor pensa, né? Qual que é a cabeça de um investidor. Nós falamos aqui em taxa de retorno, nós falamos prazo, a visão, o que ele está alinhado. Então, imagine o seguinte: você vai fazer essa captação com um fundo de investimentos que você vê lá no site dele, que ele valoriza bastante. Um dos valores apresentados na empresa é o ESG. Poxa vida, eu vou então, ao fazer a minha apresentação, colocar um ingrediente que valoriza, que entrega o valor. Olha, nós produzimos, falando do app de novo, né? Olha, as empresas que nos apoiam, a gente tem um valor que é destinado, por exemplo, a ESG, que está alinhado com a proteção do ambiente, respeito social. Então, o estudo anterior ele tem que ser feito, né? Quer dizer, ou a pessoa já conhece um pouco pelo meio, e aí eu digo, se você quer ser um bom comunicador, você tem que estudar seus públicos. Você tem que saber. Aliás, eu fiz uma outra postagem, né, que a gente brinca muito, que é muito mal visto, né? Quando você pergunta assim: você sabe com quem você está falando? Né? Então, mas para quem vai falar, sim, ele tem que saber. Ele tem que ter uma ideia. Né? Agora, no meio da conversa, você pode soltar uma afirmação, né? Uma maneira de você conseguir perguntar algo para uma pessoa sem ser muito invasivo, por exemplo. Né? A gente está falando de uma outra ferramenta, que está falando aí de você improvisar, é fazer, aí sim a gente fala de uma informação mais genérica, e você pode perguntar para a pessoa. É claro que se nós estamos pensando num pitch, você não tem tempo para poder perguntar. O pitch, ele, por natureza, ele é soltar. Mas se você está numa Sim. apresentação, numa argumentação, né, você pode perguntar para ela: olha, você está vindo aqui com a gente fazer, né,
participar dessa reunião para captação. Quando você pensou em vir aqui, né? Qual que foi a ideia? O que você imaginou de encontrar aqui? Qual que é o seu objetivo quando você está investindo? Não tem problema algum perguntar. Você não está mostrando desconhecimento. Muito pelo contrário, você está mostrando alinhamento com o interesse da pessoa. Eu não começo uma venda minha, então eu gostaria de saber quanto que é a mentoria, quanto que é o curso. Então, qual que é o seu objetivo com a mentoria? E aí, quando eu faço essa pergunta para essa pessoa, ela me dá uma permissão de eu ser o consultor dela. Porque ela me contou, eu vou responder para ela o que ela quer saber, ela está aberta a minha pergunta. Então, não tem problema. Muito pelo contrário. O melhor comunicador é aquele que ouve mais e fala menos. Quando ele fala de maneira certeira. E saber fazer as perguntas que, de fato, respondam algumas coisas, porque muita gente fala, você tem que fazer pergunta aberta, mas é uma pergunta aberta com a intenção de se obter uma informação valiosa. E uma coisa que a gente já conversou da outra vez, mas que acho que vale muito nesse contexto, é o contexto. O contexto que você vai estar na hora de criar a sua apresentação, na hora de criar o seu pitch. Como você falou, normalmente o pitch é aquele pronto. Mas se você tá num evento, numa apresentação, isso tem que influenciar a sua forma de falar e a sua forma de se apresentar. Então, como você indica essa questão do saber com quem você está falando, saber qual é o seu público? Por exemplo, você trabalha com mentoria, com comunicação, então se você for fazer, imagina um evento, uma palestra para um público mais jovem, você vai tentar adaptar o seu contexto, o seu conteúdo àquele contexto que você está inserido. E isso, obviamente, também tem que acontecer nessas apresentações comerciais, tratando essa questão de empresas e startups para em busca de investimento, não deixa de ser uma apresentação comercial. Sim, Como claro. você indica esse estudo de contexto, quanto ele é tão valioso na nossa comunicação? Tá. Só repassando para as pessoas, para o pessoal não perder aí a sequência, né? Então, a gente está falando do modelo Impact. O I foi a intenção, foi o primeiro que nós falamos, né? O Sim. M é a mensagem, eu tenho que definir muito bem a minha mensagem. O P é o público, ou seja, saber com quem eu estou falando para eu poder ajustar o meu discurso. E aí, depois a gente tem o A, que é o A de ambiente, que aí sim representa, como é que fala? O contexto, né? O contexto, ele envolve basicamente 3 variáveis, que a gente chama de TCC, que é o tempo, o canal e o clima. Isso quer dizer o quê? Tempo. Quanto tempo eu tenho para falar? Qual que é o momento que essa pessoa está vivendo? Seja o público em específico ou o evento aonde a coisa está rolando. Então, assim, eu preciso saber se eu estou numa palestra, que eu estou falando com muita gente, eu tenho um certo tempo que eu sei que eu posso usar, eu sei que essa pessoa está ali pronta para me ouvir. Ela tá, quem vai numa palestra, ela vai lá para ouvir. Hoje muitos vão para tirar selfie e para poder postar no LinkedIn, né? Mas, salvo esses, quem está lá está aberto. Então, isso vai implicar o que você vai falar. Exemplos que você pode dar ajuda nisso. O terceiro C é o clima. Qual é o tom desse ambiente? Ele é técnico? Ele é informal? Né? Eu trabalhei muito tempo na minha vida usando terno, não é para eu gravata, usava terno, o meio que eu trabalhava era assim, era o corporativo. Hoje, se eu vou num evento, fazer uma palestra sobre o Impact, para startupeiro, eu chegar de terno lá, os caras vão falar assim, olha o tiozão aí, entendeu? Então, assim, o contexto impacta, inclusive, a minha imagem, como eu me visto, né? A forma como eu me visto, como eu me movimento, ela aproxima ou distancia o meu público. Então, eu tenho que saber disso. E aí eu volto a falar para você a questão do tempo. Se é um pitch, eu só tenho aquele lugar, é uma sequência de pessoas que vai falar, né? Igual, como é que fala? Aquele rodada, né? Rodada de pitch. Você vai Rodada de sentar, negócio. isso, vai entrar um cara, vai sair outro. Cara, você tem que saber que você está falando com pessoas que já ouviram vários.
a sua formatação do teu pitch, ela tem que ser feita de forma a te diferenciar, desse cara não esquecer de você. Assim, não é só falar do produto, não é só falar do valor que serve para ele. Não, eu tenho que colocar algum ingrediente ali que ele me lembra, que faça ele se lembrar de mim. Ou mais, você pode adicionar uma última fala. Imagina que você está num evento, né? E você encontrou com a pessoa lá num outro stand, numa feira, aí você começa a falar com ela, você só tem 3 minutos para poder falar com ela, porque está uma coisa muito rápida. Você só joga na tua fala, olha, vamos fazer o seguinte, passa lá no meu stand, você tem 15 minutinhos, passa no meu stand e lá eu te dou mais informação. E aí você adequou, você entendeu o contexto, porque senão você vai ficar andando do lado do cara, na feira, ele querendo ir embora, e você falando para ele do que você quer falar. Então, essa sensibilidade de você perceber. Quando a gente fala em contexto, é o geral, é o contexto do local que você está, mas também da pessoa. Você notar também se a pessoa está aberta a te ouvir naquele momento, que acho que foi esse exemplo que você acabou de citar. Inclusive, nesse ponto de diferenciação, a gente às vezes fala muito da questão emocional, de você tentar criar vínculos emocionais com a pessoa, para que ela, de fato, desperte algum tipo de interesse no que você está falando ou no que você está propondo. Inclusive, hoje em dia, a gente vê muito isso nessas grandes marcas, retornando comerciais que fizeram muito sucesso, essa questão de trabalhar com a nostalgia. Ah, Isso, na legal. minha época isso existia. Então, é uma forma emocional de você criar conexão. Mas e o Tem novela desafio? voltando, né? Tem novela Novela voltando. voltando, exatamente. Muito bem lembrado. E o desafio de você criar uma conexão emocional em 3 minutos de pitch. Então, Como se faz isso? pois é, legal. Boa pergunta. É assim, e aí a gente está falando da conexão, que é o C do impact, né? Então, assim, tem um elemento muito forte para criar conexão, tá? Muito forte. E é, claro, contar histórias. Então, se você, ao fazer a sua apresentação, você identificar esse público e você querer emocionar, vamos voltar no elemento anterior, que a gente falou da rodada de negócios, que você quer se diferenciar, de repente, criar uma conexão, contar a história é a forma pela qual a pessoa vai se lembrar de você. Então, você pode criar o teu pitch, levando em conta o local, a mensagem, e aí você faz o teu pitch como quem está contando uma história. Né? Olha, nós somos da comunidade tal, eu e meus 3 amigos da comunidade tal tivemos uma ideia, sofríamos com isso quando a gente ia para a escola, a gente tinha dificuldade de chegar lá, aí eu tenho um aplicativo, a gente quis facilitar a nossa vida, e te digo mais, a gente vê isso acontecendo cada dia mais. Eu vejo um noticiário muito de feira, histórias de alunos que fazem feira de empreendedorismo, dando soluções simples para problemas assim que nunca mexeram. E o que a matéria do jornal faz? Conta essa história deles. Então, criar conexão, e aí você fala, ok, Júnior, eu só posso falar porque uma boa maneira de criar conexão é ouvir, tá? Você faz perguntas, a pessoa conta a história dela e você genuinamente se mostra interessado por ela. Essa é uma ótima forma de conexão. No pitch, não dá. Numa palestra, dá. Numa apresentação, dá. Você começa com perguntas. Né? Você faz uma Sim. pergunta e aí porque você envolve a pessoa na conversa. Então, storytelling, fazer perguntas e muitas outras ferramentas. Engraçado agora você comentando essa questão de criar conexão. Eu gosto muito de futebol, não sei jogar nada, mas adoro futebol. E aí eu Eu estava também, tentando. não sei jogar nada. Então somos 2. Eu estava tentando uma vez puxar um assunto com um rapaz que eu queria saber uma informação dele, ele não estava me dando muita bola. E aí eu olhei no adesivo do computador dele, vi o escudo do time, e por coincidência era o mesmo que eu torço. E aí eu fui, no meio da conversa, eu falei: "O que que você acha do último jogo? Porque eu não gostei daquele jogo", aí comecei a falar. Aí ele parou, me olhou:
você gosta de futebol? Eu falei: "Gosto, mas esse time irrita a gente muitas vezes, né". E a gente começou a conversar sobre o time, e Hum, aí, a partir disso, a conversa fluiu com mais atenção, como se a gente fosse amigo de anos, só porque eu consegui sim, criar alguma conexão de um detalhe que eu vi de um adesivo no computador dele. Só para você pois ter é. ideia também como a gente prestar atenção no ambiente que a gente está, faz toda a diferença. Tem Esse casos exemplo de que você usou, perdão, perdão. Hã, pode pode falar falar. você. É. Tem Esse casos de exemplo que vendedores, você desculpa, que ele notou pela foto na mesa que a pessoa que ele estava tentando apresentar a solução tinha filho. E aí ele falou: "Ah, engraçado, minha filha tem a mesma idade que a sua". Ele nem tinha hum, filho. "Minha filha tem a hum, mesma idade que a sua", para tentar puxar um assunto para quebrar, porque a gente tem que fazer, às vezes, essa quebra de gelo que e chamam. uhum. É isso mesmo. Isso que você fez, que você está contando que a outra pessoa também fez, é o clássico do rapport, né? O rapport é a melhor maneira de você estabelecer conexão, né? E aí que a gente vê os pontos ligando e a gente começa a falar muito em treino, porque não é uma fala, pegar uma frase e uma dica que a gente dá aqui que funciona. Você falou do contexto, leitura. Quando a gente fala em escutar, que a pessoa que comunica bem, ela escuta, a gente tem que entender a metáfora por trás disso. Porque você escuta o ambiente, você escuta com os olhos, que você observa a foto da pessoa, você observa. Então, assim, o escutar é no sentido de a gente pensa num bom comunicador, é aquele que fala, fala, fala. Não, escuta. Quantas pessoas você não deve se lembrar que tinha em reuniões que o cara ficava quieto na reunião, assim, o tempo todo. E aí ele soltava uma fala, mas aquela fala que ele soltava, você levava com você, porque o cara foi cirúrgico e pontual. Por quê? Porque ele escutou. Então, escutar também sim é uma ferramenta para poder criar conexão. E escuta ativa, porque tem muita gente que faz aquela escuta download e não está, na verdade, absorvendo nada. A gente está falando aqui de storytelling, eu Hum, andei vendo em algumas publicações, em LinkedIn, em outras mídias, que, por vezes, o storytelling acaba prejudicando o pitch na hora que você vai criar. Que hoje em dia ninguém aguenta mais essa questão de criar história. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que ainda agrega, como você falou, que criar história é uma forma de conexão, ou por vezes você tira o foco do que você quer trazer criando a história? Qual a sua sensibilidade nesse ponto, já que a gente sabe que o LinkedIn adora polêmica. Então, sim, às vezes eu pego uma polêmica dessas para a gente debater, porque eu acho bem interessante, porque às vezes as coisas dão um hype que não é bem isso, quando a gente vai de fato olhar e discutir. é. Eu estava discutindo um assunto muito parecido com esse, com um amigo meu há meia hora atrás. Hoje tudo está exagerado, tudo ganha volume. Você fala do hype, ele acontece pelo volume. E o storytelling virou moda. É uma palavra que muita gente solta e não sabe nem muito bem do que se trata. Ele só fala, tem que fazer storytelling. E aí o que acontece? A pessoa foca demais no storytelling, mas não foca na história que ele quer contar. Sabe? Você falou de futebol há pouco, eu vou usar o exemplo do futebol. Não vou citar o jogador, mas vou só citar o que acontece. Tem jogador que ele é muito exímio, ele é muito bom, ele dribla, ele faz uma firula, todo mundo gosta, mas ele não faz gol. Então, você não pode se deixar encantar pelo storytelling. Se você gosta de criar storytelling, vai fazer um curso de storytelling e vai ser copywriter, vai ser escritor. Mas, se você quer usar o storytelling para poder atingir um objetivo com a sua comunicação, não se perca do seu objetivo. Não é encaixar o teu conteúdo no storytelling, é encaixar o storytelling no teu conteúdo. O objetivo, o centro da informação, continua sendo o que você quer falar.
Perfeito, porque às vezes quando a pessoa vai fazer o storytelling, ela foca muito no eu. E não consegue criar a conexão com a outra pessoa, trazendo ela para a história, porque esse é o ponto quando você fala de se comunicar através do storytelling. Eu Uhum. conseguir criar uma conexão através de uma história para não ficar uma coisa tão maçante, mas que você entre comigo na história. Uhum. Senão, perde ali o contexto e eu acho que pode acontecer o que muita gente está hoje em dia falando, que já não vale mais a pena, que você perde tempo se você tentar criar. Acredito, não sei se a minha interpretação foi certa, mas acho que o caminho é mais ou menos esse, né? Não existe certo e errado. Você tá fazendo uma interpretação muito boa, porque é isso mesmo, né? São vários os motivos que as coisas não dão certo, né? Para a gente não falar que a pessoa está errando, e às vezes é a dose, assim, comunicar não é uma coisa simples, né? E quando você tem um objetivo, e esse objetivo ele é valioso, você tem sim que se dedicar, isso, fugindo um pouco do nosso contexto, mas aproveitando o momento, é assim, a nossa escola, as nossas escolas não ensinam comunicação, né? Uhum. Elas ensinam língua portuguesa, e olhe lá, né? Eu sou do tempo que a minha disciplina de português, numa certa época, se chamava comunicação e expressão, mas infelizmente também era só um nome. Eu aprendia mais essa comunicação que nós estamos falando na aula de educação artística, por exemplo. Aliás, conheço muitos comunicadores, pessoas que não comunicavam nada, e foram virar bons comunicadores fazendo curso de arte, curso de interpretação, porque ele olha para a comunicação como essa ferramenta de troca, né, de conexão. Então, é isso mesmo. As pessoas pegam, fazem a Universidade Reels, você conhece a Universidade Reels, né? 1 minuto e 15, a pessoa ensina tudo para você, né? E aí ele vai lá, olha, os 5 passos do storytelling, plá, 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 pronto. Aí ele sai fazendo. Então, a gente tem que entender que a coisa tem que ser observada com um pouco mais de profundidade para poder fazer isso. Eu concordo plenamente. Inclusive, você falou que na escola a gente não aprende. Eu faço escola de rádio. E Hum. aí, uma das coisas que o professor mencionou foi exatamente o que você falou. A gente não aprende a falar, a gente não aprende a ler, a gente não aprende a se comunicar, porque a gente tenta. Acaba sendo um ensino que tenta automatizar algumas coisas. Então, quando a gente pega um texto para ler, a gente vai correndo o texto, a gente não interpreta o texto que a gente está lendo, por exemplo. É. Então, agora que você falou a questão da escola, da história, me veio isso à cabeça, porque quando você vai realmente aprendendo, você vai vendo a diferença. Principalmente se você gravar, olha, teste um, e aí você grava. E um tempo depois, deixa eu ouvir aquilo que eu gravei. Você até se assusta. Ah, meu Deus, como, como eu me comunicava mal. Mas É, é isso mesmo, sim. E, de novo, a gente está falando da prática, né? Não tem jeito. 1 minuto e 15 não rola, entendeu? Você vai aprender e nem pouquíssima coisa. somente virar especialista em chat GPT, né? Foi, nossa, então, aí a coisa fica pior, porque ele joga a pergunta lá, o GPT entrega para ele e ele não avalia. E aí ele sai falando que o GPT falou para ele, e aí tem problema. E É, isso é outro assunto, hein? Isso é um outro podcast para a gente falar aí, como a gente ou, conversa com o chat GPT. por isso ia dar Então, realmente mais um isso. E episódio. se você se comunica bem, você vai tirar melhores resultados com o chat GPT. E você Perfeito, sabe porque você perguntar. precisa, dá para usar o Impact para o chat GPT, porque você precisa Sim, ser específico, precisa passar o contexto para ele, precisa passar a intenção que você quer. isso. Realmente é um framework, né, um Canva que se adapta, inclusive aí no hype da inteligência artificial. Exatamente, legal, isso E mesmo. agora a gente falando aqui sobre essa questão de você contar história, se apresentar, eu até falei que às vezes, né, a gente se perde muito porque a gente acaba focando no eu e não conseguindo trazer a pessoa para a história. E como é que a gente consegue explicar a nossa hipótese, explicar o nosso produto, gerar valor, gerar credibilidade sem parecer que a gente está se autoelogiando e se colocando lá no topo da hierarquia, porque acontece. Às vezes a pessoa ela quer explicar dessa forma, quer passar credibilidade, quer mostrar que ela tem autoridade,
e ela acaba, por vezes, com uma comunicação não muito assertiva, não muito fluida, parecendo que ela está. Ele só veio se autoelogiar. Eu já assisti mentoria que eu saí com essa impressão, inclusive. Eu falei, olha, ele contou a história dele, ele só falou que ele era bom, que ele fez isso, que o resultado dele foi maravilhoso, mas o que ele tentou passar? O que ele tentou ensinar? Porque, para mim, foi só que ele é muito bom. Então, qual é a sua dica nessa adaptação de você conseguir, de fato, mostrar que você é bom, sem parecer que você está o tempo inteiro se autoelogiando? Você usou uma palavra aí que é o segredo, né? É mostrar. Autoridade não é uma coisa que você declara, né? Se você declara de alguém, é um baita de um reforço, prova social. Se você fala que alguém é bom, você está sugerindo, né? Você está emprestando para essa pessoa a autoridade que você tem com a pessoa com quem você está falando. Nada mais declara ou mostra mais autoridade que você demonstrar. Quer mostrar que você sabe fazer bolo? Oferece um pedaço do bolo. Né? Então a gente está falando aqui como é que eu posso demonstrar, né, o meu valor? Traga casos e ajuste a sua fala para não soar pedante. Você fala do eu, você falou várias vezes, a pessoa fala eu. Eu conheço pessoas que são ótimas, elas não são arrogantes, mas ela usa muito eu. Sou arrogante. Imagina, eu fazendo um pitch. Eu sou a única pessoa da empresa? Não sou. Mesmo que eu seja o único sócio, o único dono dessa empresa, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Fala de nós. Conta história. Conta história de um cliente seu que deu um bom resultado. Isso está falando que você é bom, que você tem autoridade para poder entregar isso. Imagina um médico falando que ele fez uma cirurgia numa pessoa e que porque ele usou técnica tal, porque ele já fez não sei quantas mil cirurgias, ele é bom. Ou ele contar que ele fez uma cirurgia muito difícil numa pessoa, que a pessoa estava sofrendo muito, e essa pessoa, como que por um milagre, sarou. A maioria das pessoas não acredita em milagre. Eles vão entender que é ele que está falando o que ele fez. Então, é demonstração. Se você tem tempo, é documento, estudos de caso, casos próprios. De novo, a gente fala da prova social. Se você puder trazer um depoimento, e você apresenta esse depoimento, por exemplo, em forma de história. Você não precisa falar assim, olha, para você ver como eu sou bom, teve um cliente meu que me falou isso, isso e isso. Né? Como eu sou a pessoa indicada para você. Você conta uma história de como essa pessoa fez esse elogio e conta qual foi a transformação que fez nela. Então, para aí, né? Vamos pensar, hoje em dia, algumas situações em que uma pessoa te elogia contando a história dela. Poxa, olha, eu tive aqui, eu tinha aqui, eu fiz uma orofacial, né? Cara, eu olhei no espelho depois que saíram as cicatrizes, as manchas, nem a minha mãe me reconheceu direito. Ela olhou assim, achou meio estranho. Isso é falar que é autoridade. Eu estou contando a história de um cliente, um paciente meu, perfeito? Só que contado por ele. Eu só sou o transmissor. Eu sou radialista, aí, como você falou. Então, essa é uma maneira. E se você tiver gráficos, números, né, o pessoal fala isso. Traz. Não tem problema. O problema é a tinta que você coloca nisso. Se você coloca muita tinta nisso, acontece o que acontece com o storytelling. Você chama mais a atenção para o storytelling do que para o conteúdo dele, para a história que de fato está sendo contada. A mesma coisa aqui ao demonstrar autoridade. Perfeito. Inclusive, se acontecer de você passar essa mensagem equivocada, você notou que a pessoa teve uma percepção errada da sua comunicação. Por exemplo, achar que seu produto é só mais um na prateleira, que não tem tanto diferencial, mesmo que para você, na hora que você montou lá o seu script, estava maravilhoso. Mas quando você falou, você percebeu, pô, não gerei de fato a percepção que eu queria na minha fala.
Como você acha que a pessoa consegue ali uma estratégia de contorno? Como é que porque a gente vai estar de novo, né? Olhando, analisando. Você nota quando a pessoa fica, olha, acho que eu não entendi muito bem. Está me vendendo a mesma coisa? É isso? Mesmo que a Hum, pessoa não fale, a gente tem a questão da comunicação não verbal. E quando a hum. pessoa ela nota isso, como é que ela usa a comunicação para tentar mudar essa percepção que está errada? É, a gente estava falando anteriormente, a gente falou do T da transformação. Então, assim, a minha comunicação, quando eu vou desenhá-la, eu tenho que pensar na transformação que eu vou causar nessa pessoa. E isso é importantíssimo, porque isso por si só, ele já traz uma clareza, uma higienização na comunicação. Porque quando a gente fala em transformar alguém, a gente está falando em boa intenção. A gente está falando em algo positivo que eu quero fazer. Mas para fazer esse conserto, esse reparo que você falou, que vamos dizer, sem querer escapou, seja porque eu não fiz o preparo direito, tem uma coisa que a gente chama de reposicionamento narrativo. O fato é o mesmo, você só conta diferente. É o que a gente vê hoje aí, né, da guerra das narrativas. Né? Quer dizer, o fato é um, quem sabe dele está lá, mas o que muda é a narrativa que você faz. Então você pode ir lá de novo e contar a mesma história sob outra perspectiva. Né? Sobre outro ponto de vista. Isso, exatamente, e um ponto de vista que não sou, no caso que você falou, que não sou arrogante, como a gente usou como exemplo, né? Que você pode, por exemplo, falar muito tecnicamente, tipo assim, nossa, puxa vida, fui muito técnico. Ok, vou contar a história então sob outra perspectiva, né? Imagine, assim, tem algumas chamadas que você faz, você pode buscar isso, né? Então, assim, imagine que fosse você. Eu estou contando uma história para você aqui. Aí eu falo isso, conto, eu percebo que você fez. Assim, eu falo assim, e se fosse você? Como que você perceberia essa situação? O que ele vai fazer? Ele vai entregar a visão dele. E aí você vai fazer o reframing que a gente chama. Você vai, então, olha, é exatamente isso. Você pega e faz o que a gente chama aí também de. Não é citação, né? É quando você pega a palavra da pessoa e usa a mesma fala dela para poder reforçar o que ele trouxe. Então você se apropria, empresta a fala dele e coloca como sendo sua e prossegue na fala. Então, assim, isso a gente está chamando de reposicionamento narrativo. Quero dizer, assim, você não precisa acertar todas, né? E não vai, Existe né? espaço. Então, claro que no pitch fica bem difícil, né? Não dá para você ligar para mandar uma mensagem para o cara depois, olha, aquilo que eu falei não é bem isso. Aí já era, né? Já era. O pitch é cruel para isso, por isso que a preparação é muito importante. Por isso que você olhar para esse framework do impact, né, para esse metamodelo, e ele é uma coisa que ele é dinâmica, e, assim, uma coisa que eu acho muito legal. Eu fui lá e coloquei a minha intenção. Aí eu vou para a próxima etapa agora, que é a mensagem. Não, mas espera aí. Da forma que eu estou vendo aqui, eu estou fazendo a intenção errada. Eu estou buscando falar com essa pessoa da maneira errada. Eu vou reajustar. Então, você fica do centro da informação, da comunicação que você vai fazer. Você primeiro retesta ele em todos os frames, até você ter certeza que você tem a estrutura, porque o impact, o E do impact, é a estrutura. Você validou essa estrutura, você entendeu, você consegue imaginar a fluidez que ela tem para poder atingir o seu objetivo. E até falando aqui, a gente falou de todas as fases, a sua recomendação seria ir testando, obviamente, as etapas que dão, né? Eu coloquei a intenção, então eu já tenho uma mensagem. Vou testar essa mensagem com outras pessoas para saber como as pessoas ouvem, como elas interpretam antes de prosseguir, ou eu prossigo em todas as etapas para ter a estrutura completa e aí eu testo, ou se eu achar ou não conseguir o resultado esperado, eu volto tudo e refaço. Qual seria a forma melhor da gente aproveitar cada etapa? Tá, então assim, você passa pelas etapas e fecha o modelo. Fala assim, olha, eu vou comunicar dessa forma. Vou usar esses recursos, se for uma coisa visual, por exemplo, você vai fazer, né? Porque eu estou imaginando uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação, você vai ter os slides. Os slides também são ferramentas que você usa, o apoio visual você usa para fazer uma comunicação quando possível.
Ok. Você fez tudo isso? Preparou? Eu vou dar um spoiler do nosso episódio com a IA, tá? Você pega esse seu pitch, grava ele, ou escreve, transcreve, joga para a IA e fala, olha, se comporte como uma pessoa assim, 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 assado. E diga o que você percebe desse pitch. É uma baita de uma ajuda. Você não vai nem perturbar as pessoas que vão ter que ficar escutando você contando o seu pitch aí, no caso, né? Então, testa. Testa. Você me deu uma ideia, eu vou criar um GPT para testar pitch e vou soltar lá na Pô, lojinha deles lá. perfeito. Aí, ó, tá vendo? Já rolou. Então, testa. Como que alguém vai fazer uma. Assim, para poder pensar, né? Eu lembro o tempo que eu dava aula na faculdade, que os alunos tinham que fazer a apresentação lá do TCC deles, fosse lá o que fosse. Pô, às vezes o cara ia fazer uma apresentação e não sabia nada, ele ficava olhando para o slide que o amigo preparou, entendeu? E ficava lendo o slide. Mas não é possível, quer dizer assim, é muito amador. Você tem que chegar numa fase anterior do impacto para poder entender que tem que se preparar, você tem que saber do que você fala, né? E testa, ensaia. Ator não ensaia, jogador não treina. Por que a gente, para poder falar, por que a gente, para se comunicar, a gente não treina? A comunicação ela é ingrata nesse sentido, porque a gente acha que se comunicar, você aprende a falar sozinho. Você fala, né? A gente fala, assim como a gente respira. Só que quem quer performar bem com a respiração, uma pessoa que treina, por exemplo, que é um atleta que usa muito a respiração, ele tem que aprender a respirar. Quem fala muito, quem se comunica, tem que saber trabalhar a respiração. E a comunicação, não. A comunicação eu uso ela para tudo, né? Eu uso ela para vender, eu uso ela para poder pedir desculpa, eu uso ela para poder namorar, eu uso para poder dar feedback na minha empresa, para liderar um time. Mas eu não preciso treinar, isso aí eu já aprendi, todo mundo faz. E aí que a gente vê que quem leva vantagem, né, quem sai na frente, é quem sabe usar a comunicação. Porque é o método relacional mais usado que tem. Se você parar para poder pensar as atividades que a gente faz, quanto tempo dela a gente está se comunicando, seja verbalmente, de maneira escrita, seja através de expressões. Né? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, a gente estava falando dessa coisa de expressões corporais, né? Expressões faciais. As do meu pai, quando eu era criança, elas eram assertivas. Eu passava correndo, fazendo bagunça numa festinha da família, ele só olhava para mim assim, ó, levantava a sobrancelha para mim. Eu já sabia que era para eu parar de correr. Isso é que é comunicação. Né? Super assertivo, por sinal. Super. Aquele olharzinho do tipo assim, em casa a gente conversa. Entendeu? Esse olhar queria dizer, em casa a gente conversa. Então é Mas isso. Tem que se preparar, tem que perfeito. estudar. É, realmente, assim, até dando um exemplo, né, quando a gente combina de gravar, Hum. eu gosto de, pelo menos, a gente ter aquele fio condutor, porque serve, inclusive, para eu estudar o que eu vou falar, porque eu não sou especialista de todos os assuntos que eu vou tratar Sim. no podcast, mas também eu não posso ficar aqui e falar uma besteira qualquer. Eu posso até errar, é normal, isso eu nem me cobro tanto esse nível, mas Hum. pelo menos conseguir interagir e saber que eu estudei o que a gente se propôs a conversar, porque Isso. eu tenho que saber conhecer o público, eu tenho que saber quem eu vou conversar, com quem que eu vou Uhum. gravar, quem é essa pessoa. É uma forma também de preparo, porque traz valor à nossa conversa, à nossa dinâmica. E eu diria mais, no caso do podcast, por exemplo, que você está falando, tanto você entrevistando como o entrevistado, é um respeito pela audiência. Que você vai chamar essa pessoa para poder ouvir, ela te segue no teu programa, né? Seja no YouTube, seja nas plataformas, e ela vai lá, assiste, e você não se prepara para poder entregar para ela o que ela está querendo de você. Né? Você não prepara o teu entrevistado. Né? O entrevistado, por mais que eu esteja falando de algo que eu conheça, porque foi eu que criei o Impact, eu quero saber com quem eu estou falando. Né? Por quê? Para eu poder entregar o melhor que eu posso entregar dele
nesse modelo de conversa que a gente está tendo. E é isso que eu quero, né? Quer dizer, a gente quer que quem está assistindo a gente saia com algum insight, né? Não vai aprender, né? Ele não vai virar o comunicador, né? Ele vai dominar o impact, não. Mas com certeza ele já vai comunicar melhor do que ele comunicava antes. Então, E estamos gerar entregando valor para eles. exatamente, gerar o valor e o interesse, e saber que para se comunicar não é apenas falar, é falar com intenção, é falar com propósito, é se preparar previamente, é ter toda essa estrutura para você conseguir alcançar o seu objetivo nessa comunicação. E Jota, Legal. super, super obrigada por, de novo, disponibilizar o seu tempo para agregar valor, como a gente está falando, para gerar esse insight. Depois, se você puder, me manda o link do seu Canva, que eu deixo na descrição do episódio, para poder expandir também esse conhecimento, esse acesso a esse Canva, esse framework que foi super bem elaborado, que, como a gente viu aqui na nossa conversa, faz total sentido, seja para startup, que foi o nosso foco, pitch, comunicação em vendas, quanto para outros fins também. Não é só para isso, acho que é uma coisa importante a gente deixar clara aqui nessa nossa conversa. É um modelo amplo, ele não serve só para isso. A gente focou nisso, em startups, em pitch, em vendas, mas também, como a gente brincou agora, serve para você se comunicar com inteligência artificial. Com inteligência artificial, com os filhos. Olha, você acabou de me entregar aquilo que eu falei para você, né? A gente falou da autoridade. Você já vai virar um corte. Perfeito. Quando alguém falar do impacto, eu falo assim: olha, então, eu não vou falar. Olha esse trechinho da Érica lá no Insight com Cafeína, sabe? Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade. Vou mandar o link para você, sim. A pessoa vai poder baixar tanto o guia do Impact, como o Canva, para ele poder começar a brincar com isso, porque o Impact é para isso. É para ajudar quem não é especialista em comunicação a se comunicar e obter o melhor do valor que ela pode querer com essa comunicação dela. Tá bom? Obrigado pelo convite. E aí, quando você quiser, a gente volta. Perfeito, obrigada, pessoal. Até a próxima. Espero muito que vocês tenham curtido, porque com certeza o conteúdo foi muito valioso. Tchau, tchau. Tchau.